Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui na nossa 109ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, estudando, entendendo, né? Então, curta, compartilhe a nossa aula para que nós possamos aí estar entendendo que você está realmente gostando das nossas aulas. Nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Falamos aula passada sobre a carta severa, sobre a ida de Tito. Paulo fala sobre amor, que com amor se paga. Paulo fala sobre a alegria dele, né, em poder receber notícias de que a igreja de Corinto estava acatando tudo aquilo que Paulo falava na sua carta. Então, agora nós vamos dar continuidade e Paulo vai falar agora do cuidado, né, com eles e o cuidado que Paulo tem de fazer as suas colocações para que eles possam ter uma vida com fé e digna, né, de serem cristãos. Então, abra sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. A comunhão que Paulo tinha com a igreja foi quebrada por conta da igreja ter ali aceitado, né, o que os falsos mestres estavam falando, por um breve tempo. Mas Paulo relembra como a igreja demonstrou fruto de arrependimento. Então, esse cuidado da igreja produz fruto de arrependimento. E Paulo exalta de como a igreja teve ações de arrependimento. Então, vindita quer dizer fazer justiça a todas as partes. E é como se Paulo dissesse: que bênçãos vocês fizeram. A grande parte da igreja não levantou calúnias contra Paulo, mas os poucos que fizeram tornaram a igreja apática, pararam a igreja, né? E aí o problema não veio de vocês, mas envolveram e agiram de forma correta, resolvendo toda essa questão. Verso 12 e 13, portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas porque a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi selado por todos vós. Então, Paulo cita uma pessoa específica, o faltoso, mostra que uma pessoa, e Paulo era atingido por essas calúnias. Então, a solicitude é quando alguém considera o outro, considera muito a outra pessoa. Paulo queria não só que a igreja se acertasse, mas também que se posicionasse em favor dele, em favor de Paulo. E Paulo fala das muitas alegrias e também de Tito ter sido muito bem tratado, a igreja ter corrigido a si mesma, mas também pelo que Tito viu, coisas boas, e relata Tito para Paulo coisas muito boas a respeito da igreja de Corinto. Verso 14 a 16, porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu estranhável afeto cresce mais e mais para convosco.
lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então, Paulo falou bem da igreja para Tito, né? E mesmo parecendo ter muitos problemas, e Tito comprova o que Paulo disse. E Tito também passou a amar vocês, né? Paulo está dizendo, da mesma maneira que eu falei muito bem, Tito esteve aí, foi muito bem recebido por vocês. Tito vê uma reação da igreja e traz para Paulo todas essas boas notícias, e Tito também passa a amar a igreja de Corinto, né? Então, Paulo fecha esse capítulo elogiando a igreja de Corinto, demonstrando que houve o restabelecimento da confiança de ambas as partes. Agora, Paulo vai falar da oferta das igrejas da Macedônia para a Judeia. Capítulo 8, verso 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, Paulo agora vai passar para os irmãos de Corinto alguns acontecimentos. A igreja com dificuldades, humildes, mas não trata da quantidade da oferta, e sim a generosidade, fazer o que é possível. A oferta da viúva, por exemplo, daquela viúva pobre, ela demonstrou o quê? Generosidade. Verso 3 e 4, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, demonstraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, de acordo com o que podiam, e se esforçavam mais para participar das coisas do Senhor. Não faziam por obrigação, pediam para ajudar os servos de Deus, passando necessidades na Judéia. Os macedônios encontraram ocasião para serem generosos. Versos 5 e 6, e não fizeram somente como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Paulo destaca que a atitude deles foi de convertidos ao Senhor em primeiro lugar, depois também se colocaram à disposição para os missionários. Agora que tudo foi resolvido, eles podiam realizar o desejo de ajudar os irmãos da Judeia. Lá em 1 Coríntios 16, 1 a 4, Paulo já havia dado instruções para que essa coleta de ajuda que ele queria levar para a Judeia. Então, recomendou a Tito que recomeçasse esse processo na igreja de Corinto. E graças, por eles ajudarem os santos da Judeia. Versos 7 e 8, como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então, Paulo elogia a igreja de Corinto, que desejava ajudar de melhor a situação. Pessoas diferenciadas. Paulo deseja que a igreja de Corinto siga as mesmas condições da igreja da Macedônia. E ele diz, não é uma ordem para vocês, mas que esta oferta seja voluntária, com muito carinho para eles. 9 e 10, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Então, Paulo sai do exemplo das igrejas da Macedônia e vai para a maior parte das igrejas dos cristãos, que é Jesus Cristo. Então, a graça é quando Deus faz algo sem merecermos. Sendo rico, se fez pobre. Não é riqueza monetária, não é riqueza financeira. Não, é o foco. Mas fala da condição de Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou, nasceu como servo. Então, Cristo era pobre, mas não era miserável. Então, pessoas sustentavam o seu ministério, os pais tinham profissão. Jesus fez isto por amor, como objetivo de, através desta atitude, nos trouxe a rica bênção da nossa reconciliação com Deus, a nossa salvação. Anteriormente, os coríntios disseram que queriam ajudar nessa coleta. Então, houveram os problemas, resolveram esses problemas, então agora devem retornar a isso e façam como Cristo. Verso 11 e 12, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita, conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então, faça uma finalização de todo o planejamento. Juntos fizessem algo pela Judeia. E é possível que tinham pessoas que não pudessem ajudar muito. E Deus vê a boa vontade do coração. Então, Paulo diz que façam o que podem fazer, mas com boa vontade. Façam com amor. Verso 13 e 15, porque não é para os que os outros tenham alívio, é vós, sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, essa coleta não é para sustentar ociosos, e vocês tenham sobrecarga, mas para suprir os que estão em necessidade. Ajuda a prover socorro de um para com o outro. Usa Êxodo 16, 18, o maná do deserto. Então, colhia-se para somente o dia, o sustento na medida. Então, a falta de alguns era até pela perseguição de Roma aos cristãos. Então, até aqui, nós falamos da abnegação de Paulo, do amor com amor se paga, nenhuma comunhão com os incrédulos, o afeto de Paulo para com os coríntios, a chegada de Tito, a oferta das igrejas da Macedônia para a Judéia. Agora, Paulo vai falar do novo encargo de Tito. 2 Coríntios 8, verso 16 e 17. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então, Paulo cita de alguns personagens que vão construir uma comissão que vai à frente à igreja de Corinto para organizar a coleta desta oferta, que iriam ajudar e agradecer a Deus por causa de Tito ter a mesma dedicação, de realizar este trabalho. E partiu para os coríntios, atendendo ao pedido de Paulo. 18 e 19, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas.
E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser companheiro no desempenho desta graça, ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Paulo fala de um irmão, mas ele não cita o nome, mas ele fala as características dele, que a igreja deveria conhecer. Ele era um pregador do evangelho nas igrejas da região e este irmão estaria fazendo parte da comissão das ofertas. E Paulo envolve pessoas eleitas pelas igrejas para dar retidão ao processo. Então eram testemunhas de que estavam sendo angariados esses fundos, esta oferta, para ser levada à igreja. Então, a glória do próprio Senhor era quando a igreja se movimentava em favor dos necessitados. Resultaria em louvor a Deus, quer dizer, a união da igreja. Verso 20 e 21, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas como também diante dos homens. Então, essa coleta não era pouca, era uma quantia grande capaz de ajudar muitas pessoas. Então, Paulo antecipa essa possível crítica contra eles, se fazendo transparente, ser honesto diante de Deus e dos homens. Ele usa de burocracia para que o processo fosse bem realizado. Verso 22, com eles enviamos o nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Tem mais um irmão, Tito, irmão famoso, e mais este irmão que Paulo cita, né? Ele fala deste irmão, mas não fala o nome, mas fala as suas características, zeloso pelas coisas de Deus, fazendo parte desta comissão das ofertas. Verso 23 e 24, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador conosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exaltação a vosso respeito, na presença desses homens. Então, Paulo fecha a recomendação para com os irmãos e Tito, como líder dos três. Temos aqui uma recomendação para que Tito fosse recebido com os outros com carinho como antes, pois são comprometidos com Cristo. Agora Paulo vai dar instruções como esta coleta deve ser feita. Paulo queria que a igreja dos gentios fossem vista com bons olhos. Então, capítulo 9, verso 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimado a muitíssimo. Paulo fala da grande coleta novamente, traz grandes questões para saberem como vai funcionar. Embora ele saiba da atitude de qualidade deles, os macedônios ajudaram acima de suas posses. E Paulo reconhece os coríntios diante desses irmãos macedônios. Acaia era a região de Corinto, e que a forma carinhosa como cuidam disso está inspirando outros irmãos. Verso 3 e 4, contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados,
para não dizer vós quanto a esta confiança. Então, Paulo disse que não precisava mais falar sobre a coleta, mas enviei Tito com mais 2 irmãos, a comissão, para que esse assunto, a coleta, onde o grupo maior, quando chegasse, não passasse vergonha pela generosidade e elogios para esta igreja. Então, essa comissão vai agilizar e quando o outro grupo chegasse, tudo estaria pronto, que ele confiou. Em Atos 22:6, alguns macedônios foram com Paulo nesta visita. Capítulo 9, verso 5, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, Paulo tinha a preocupação de que tudo fosse realizado às pressas e ele, com a comissão maior, chegasse em Corinto e a presença deles faria pressão sobre eles. E ao invés de serem generosos, seriam avarentos, ou a visita de Paulo com a comissão e a oferta não estivesse pronta, gerasse pressão entre eles. Então, a semeadura e a colheita. Versos 6 e 7 diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, ainda dentro do contexto de generosidade que Paulo está falando da coleta, trazendo base teológica para isso. Então, ele toma a figura da agricultura, uma colheita proporcional ao que se semeou e direciona como deveria ser a oferta. Primeiro, pessoal, não avarento, generoso, mas livre ao mesmo tempo, desejo verdadeiro e semear uma semente. 2, o sentimento de ofertar, com alegria para agradar a Deus, porque Deus ama a que oferta com alegria, trazendo a aprovação de Deus, generosidade, e Deus é abundante. 8, 9, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, Paulo explica que se existe abundância, ela veio de Deus. Para isso, o ato de ofertar é que agrada a Deus. Deus me dá abundância, isto é, uma graça. O talento para ganhar vem de Deus, com o objetivo que eu tenha sempre e que ainda possa ajudar aos outros em toda boa obra. Salmo 112, 9. Quando alguém ajuda um necessitado, ajuda a obra de Deus. Ela está acumulando tesouros no céu. Quem começa tudo é Deus, mas quem termina somos nós, porque somos abençoados. Verso 10 e 11, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, Deus vai aumentar a nossa semente quando nós somos generosos. Não abençoa só a nós mesmos e continua nos dando de forma abundante.
podendo ser mais generoso e agradando mais ainda ao Senhor. Então, Paulo está falando das ofertas, mas o enriquecimento, ele mistura generosidade, o ganho e a vida espiritual completo de vida de comunidade. Quando isso acontece, sou enriquecido por Deus, ajudo outros e glórias são rendidas a Deus. Isaías 55:10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, ensina o porquê de todas as coisas. Verso 12 e 13, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, não supre só os que estão passando por necessidade. Deus é glorificado no que está sendo feito. Então, quando atingir o objetivo, as pessoas glorificam a Deus por causa do Evangelho, que traz a ideia de cuidado uns dos outros. Então, quando eles recebessem essas ofertas, teriam muitos motivos para glorificar a Deus. Então, veriam que era verdade as notícias de que eles estavam fazendo algo grande, prometeram e cumpriram. 14:15, enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, a retribuição dos judeus cristãos para os irmãos de Corinto, pois não tinham como ajudar e os coríntios não necessitavam, mas eles oram em favor deles e o momento de louvor e a igreja vai se fortalecendo. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje. Próxima aula, Paulo vai falar mais um pouco da sua autoridade apostólica. Espero que você esteja gostando, entendendo, como já disse. Então, aí, curta, compartilhe. Tenha aí um excelente domingo com a sua família, na presença do Senhor Jesus, e que você continue aí nos assistindo. Comente alguma coisa, né? Alguma dúvida que você tiver, pode falar conosco. Amém? Até a próxima aula, então, se assim Deus permitir, e um beijo grande no seu coração.